Olá, meus amigos, tudo bem? Professor José Humberto, falando hoje sobre a SAF do Vasco, atualizando sobre notícias recentes que têm acontecido com a SAF. Vamos falar da parte jurídica. Se liga no vídeo, pessoal! Bem, meus amigos, um imenso prazer estar aqui com vocês, professor José Humberto. Você já acompanha o canal falando sobre SAF do Vasco. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa aqui o seu comentário, o seu questionamento, para que possamos atualizar vocês do que vem acontecendo na SAF do Vasco. Sabemos que a SAF do Vasco está com uma questão jurídica envolvendo os seus acionistas lá na arbitragem e também no recurso perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na parte que toca ao controle da SAF, aos desgastes aí envolvendo esses acionistas. Fato é que, não tendo ocorrido o aporte previsto para este ano por parte da 777, que agora é liderada pela ACAP, o Vasco da Gama precisa se planejar para o próximo ano com uma série de obrigações financeiras que possui. Não sei se vocês se recordam, mas lá no regime central de execuções, o regime centralizado, o Vasco tem uma obrigação mensal de repassar um valor para a quitação dessas obrigações. E quando a 777 fez a aquisição do Vasco, ele se comprometeu em 700 milhões de passivo, ou seja, são obrigações que estão na pauta do Vasco, sem contar toda a despesa mensal da folha de pagamento, das despesas de estrutura, e não estamos falando de um valor baixo, pelo contrário, é um valor milionário. E aí, o que a diretoria atual do Vasco da SAF tem feito para planejar o próximo ano? Bem, ao que parece, o Vasco já tomou duas medidas imediatas. Uma perante a Fundação Getúlio Vargas, que é um procedimento de mediação, esse que é o nome que é dado, e um judicial através de uma tutela cautelar que prepara para uma recuperação judicial. Essas duas medidas, ao que está sendo divulgado pela imprensa e o que nos transparece, é que o Vasco SAF irá pedir uma recuperação judicial. É exatamente isso que vai acontecer. Tá, professor? Mas o que a mediação e essa tutela cautelar tem a ver com essa medida? A mediação, nós vamos falar sobre ela, é uma tentativa de negociar com os credores em condições favoráveis, deságios de descontos, prorrogar pagamentos, e a tutela cautelar, lá na Justiça, que já foi deferida, é para suspender os pagamentos pelo prazo de 30 dias até a propositura da recuperação judicial, do pedido de recuperação judicial. E dentro desse cenário, claro que nós temos uma série de incertezas, Os conselheiros do Vasco, a torcida, não sabe exatamente o que está acontecendo. Talvez seja o caso da diretoria publicar, transparecer e dizer para toda a torcida o que está acontecendo, já que esses procedimentos eles são sigilosos. Não temos acesso à íntegra desses documentos e não há uma clareza por parte da SAF do Vasco. Tanto que um grupo de 16 conselheiros do Vasco da Gama trouxe um documento pedindo esclarecimentos para a diretoria da SAF. Isso está publicado lá no Vasco Notícias. E é interessante porque reflete, imagino, não só a posição desses conselheiros, mas também de todos os torcedores que querem saber qual é a ideia, qual que é o planejamento, quais serão as medidas a serem tomadas para preservar a instituição. Porque se faltar dinheiro, se atolado em dívidas não tiver como solucionar, teremos problemas para o próximo ano. E sabemos que isso não poderá acontecer. Então o que nós aguardamos e imaginamos, estamos aí acompanhando, é um pronunciamento da diretoria do Vasco para esclarecer, junto com a mediação e essa tutela cautelar, bem, será pedido uma recuperação judicial? É esse o caminho? É isso que vai ser feito? Qual é a intenção do Vasco quanto a esses credores? E em relação às obrigações que tem pela frente, E quanto à arbitragem? E quanto ao recurso da liminar de controle da SAF? Manterá a suspensão ou dará um prosseguimento, será dado prosseguimento para essas demandas? São perguntas que ainda não têm respostas. E aí, se você concorda, você deixa aqui o seu comentário. É importante ouvir como torcedor. E se você já tem essas respostas, se você tem alguma sugestão, dúvida, deixa aqui nos comentários para que possamos tratar sobre elas. Grande abraço, pessoal!